Como construir renda passiva com imóveis do zero. Fica nesse vídeo até o final que você vai aprender. Meu nome é João Torre, eu sou sócio fundador da Soluções Investimentos, um dos maiores escritórios de consórcio imobiliário do Brasil. Temos também uma corretora imobiliária, um fundo de investimento imobiliário e uma empresa de educação para escritórios de consórcio. E hoje eu quero trazer algumas das possibilidades que existem de você começar a construir uma renda passiva com imóveis do zero. Bom, primeira possibilidade é investindo no consórcio imobiliário, é óbvio. Através do consórcio, você consegue adquirir a disciplina financeira que a maioria das pessoas não tem. E também ele traz uma previsibilidade maior, porque você escolhe o valor de parcela e esse valor vai ser o mesmo valor que você vai pagar todos os meses. Você vai ter um reajuste apenas anual e aí você continua no próximo ano pagando o mesmo valor todos os meses. Então tem uma previsibilidade, você sabe quanto você vai pagar mensalmente e você pode ser contemplado a qualquer momento através de sorteio ou através de lances da própria carta de crédito. Então não tem ali a necessidade de você descapitalizar, de você dar entrada, colocar dinheiro na frente, não tem balão, a parcela não fica mudando todos os meses. Então no consórcio imobiliário, você vai pagando aquela parcela mensal e você vai concorrendo por sorteio e por lance fixo, então você pode ser contemplado sem precisar colocar dinheiro a qualquer momento e na contemplação você vai comprar imóveis. E agora esses imóveis serão alugados através de aluguel tradicional ou através de Airbnb e o valor do aluguel paga a parcela para você. Os planos de consórcio costumam ter uma média de 15 a 18 anos, então após a quitação do seu imóvel, esse valor de parcela do aluguel que estava pagando a parcela do consórcio agora vira uma renda passiva de imóveis para você. Você foi contemplado, comprou o imóvel e o imóvel agora está se pagando sozinho, você consegue repetir esse jogo, investir no consórcio novamente, esperando ser contemplado novamente, comprando outro imóvel que vai se pagar sozinho e você vai repetindo isso ao longo dos anos. Então essa é a primeira forma que você consegue aí ter renda passiva com imóveis começando do zero. Outra forma também é usando o financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário hoje, você consegue financiar um imóvel com 20% de entrada. Então aqui o que muda para o consórcio é que você precisa ter essa entrada para conseguir fazer o financiamento. Então você trabalha, junta dinheiro, junta uma reserva de emergência e aí para comprar um imóvel lá de 300 mil, você consegue dar uma entrada de 60 mil reais. Você tem que ter um cadastro bom, crédito aprovado e aí você financia esse imóvel. O que a maioria das pessoas fazem hoje em dia é financiar o imóvel, que é o sonho da casa própria para morar. Mas o certo, se você quer construir uma renda passiva com imóveis, é financiar esse imóvel e alugar esse imóvel. Então você tentar escolher esse imóvel numa região boa, tem procura, demanda por locação, para que o valor da locação desse imóvel seja parecido com o valor da parcela do financiamento, para que ele se pague sozinho também. A parcela do financiamento, e na maioria das vezes as pessoas fazem financiamento pela tabela saque, ela costuma ser uma parcela maior do que a parcela do consórcio. Então muitas vezes, no início, o valor do aluguel não vai empatar, não vai dar o mesmo, você vai ter que continuar colocando um pouquinho a mais por mês. Mas essa parcela ela vai decaindo com o tempo, ela vai regredindo o valor dela. Então, gradualmente, com o tempo passando, vai chegar uma hora que o aluguel, até porque o aluguel ele é reajustado todo ano, né, através do IGPM, então o aluguel todo ano vai subindo e a parcela do financiamento todo ano vai caindo. Então, uma hora ela vai empatar e depois de um tempo ela vai começar até a sobrar dinheiro para você e aí você pode também repetir essa operação. A diferença é o quê? O financiamento, você não consegue tão fácil ficar financiando toda hora. O banco, ele vai de acordo com a sua renda, de acordo com o dinheiro que você tem no banco e de acordo com quanto que já foi pago naquele financiamento, conforme você vai diminuindo o seu saldo devedor, ele vai analisar se ele vai liberar outro financiamento para você. O consórcio é um pouquinho mais flexível. A partir do momento que você contemplou, colocou alguém para pagar lá para você, o inquilino pagando, se a sua renda é boa, ele não vai olhar muito quanto falta naquele outro consórcio. A sua renda é boa, você fez mais um consórcio, foi pagando, foi contemplado, pode adquirir outro imóvel e colocar para pagar, já faz outro consórcio, vai contemplado e vai adquirindo. Então a chance de você fazer a alavancagem mais vezes no consórcio é um pouco maior por causa dessa burocracia de crédito, de análise de crédito ser levemente menor e o financiamento ele vai ser um pouquinho mais demorado a alavancagem, porque não vai liberar financiamento toda hora para você. Eu tenho 20% de entrada, fiz agora no mês de janeiro, dei lá, comprei, financiei e coloquei para alugar. Aí em março dei entrada de novo, financiei e coloquei para alugar. Vai ser difícil o banco liberar 3 financiamentos de uma vez, pode acontecer, mas é muito difícil. Mas outro formato então para você gerar renda passiva com imóveis é através da ferramenta do financiamento. E por isso que eu sou um dos únicos quase influencers aqui de consórcio imobiliário que não fala mal de financiamento. Tem que usar as duas ferramentas. Eu uso as duas ferramentas para mim, porque as duas ferramentas são ferramentas de alavancagem. O financiamento vai ter um custo um pouco mais caro, mas quem tá pagando é um terceiro, não é você. O consórcio tem um custo mais barato, mas não te entrega o crédito na hora, então é mais para longo prazo, só que você economiza e também quem tá pagando é o inquilino, não é você, tá bom? Tem aqui já duas formas de você gerar renda passiva começando do zero. É só você trocar a cabeça de consumidor, que é o que as pessoas mais fazem hoje em dia.
eu preciso do imóvel para morar, e você, cara, não preciso de imóvel para morar, eu quero gerar renda com o imóvel. E ter uma cabeça de produtor, ter uma cabeça de gerador de riqueza e não uma cabeça de consumidor. Você vai ganhar dinheiro com os consumidores, deixando de ser um consumidor. Se até aqui essas duas formas já fez sentido para você, quero te pedir uma coisa: se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo e compartilha com mais pessoas, que eu vou trazer, tem mais, não acabou não, vou trazer mais formas de você investir e ter essa renda passiva com o imóvel começando do zero. A outra forma é você investir em imóveis na planta. Todas essas formas eu utilizo para mim. Aqui eu não ensino e não falo de nada que eu não faço. A gente gosta muito de falar sobre skin the game, né? A pele em risco. Então eu só ensino as coisas que eu aplico na minha vida e que deram certo. Graças a Deus aí me fizeram sair do zero a ser hoje um investidor aí, graças a Deus também, com patrimônio relevante de alguns milhões em imóveis, usando essas ferramentas de alavancagem que eu tô explicando para vocês. Vamos trazendo as diferenças aqui. Eu já expliquei um pouco a diferença do consórcio pro financiamento, né? O consórcio muito mais previsível ali, as parcelas mensais, não precisa de entrada. O financiamento, as parcelas maiores necessitam uma entrada e você não consegue financiar toda hora, né? Mas os dois eu ensino você gerar renda para renda pagar os imóveis sozinho. E na planta, o que acontece é o quê? Você acaba pagando um valor mais em conta no imóvel, porque você está comprando ele na planta, então até ele ser entregue, ele vai ter valorizado com o tempo. Isso é muito bacana. Então muitas vezes você compra um imóvel na planta, que o custo desse imóvel lá, ele foi vendido para você a 400 mil, vai demorar 3 anos para ele ser entregue. Quando ele é entregue, o prédio fica pronto, esse imóvel de 400 mil muitas vezes tá valendo 500, tá valendo 550, tá valendo 600, então você surfou essa valorização. Só que a parcela mensal, ela já não é previsível tão quanto o consórcio, porque o reajuste do imóvel na planta, ele é também ali parecido com o INCC, né? As pessoas chamam de CUB, né? O preço da construção, do metro quadrado, que é esse CUB, e acaba sendo reajustado mensalmente. Mês a mês, a sua parcela vai subindo um pouquinho. Então você já tem que entender que todo mês a sua parcela vai subir um pouco, você tem que estar preparado para isso. Outra coisa que atrapalha um pouco as pessoas, e aí vai de perfil de pessoa, por isso que você tem que entender, de novo, eu faço todas essas estratégias, é que o imóvel na planta, na maioria das vezes, ele vai ter balões. Talvez você já ouviu falar disso. Então, como funciona o imóvel na planta? A maneira mais tradicional e mais comum. Vamos usar um imóvel aqui de 500 mil. Você comprou um imóvel na planta de 500 mil. 30% desse valor, pode ser até mais, pode ser 40%, depende da região e do lugar do Brasil. Eu vou pegar São Paulo como referência, porque é o lugar que eu moro, é o lugar que eu atuo, é o lugar que eu invisto. Então, 500 mil reais, 30% desse valor, eu vou pagar durante a construção do prédio, que é o na planta que a gente chama. Então, 150 mil, eu costumo pagar em 36 meses, ou no máximo 40 meses. Só que para não ficar muito alto essa parcela, porque se você dividir 150 mil em 36 meses, acaba ficando uma parcela um pouco alta. O que as construtoras fazem? Ela traz uma parcela menor, e aí essa gordura que vai ficar para trás, que a gente tem que quitar, ela coloca em balões. Então, por exemplo, uma vez por ano você tem que dar um balão de 50 mil, ou uma vez a cada 6 meses você tem que dar um balão de 25 mil. Então esses balões é para chegar até o final dos 40 meses e você conseguir ter pago todo aquele 150. João, e o restante, os outros 350 mil? Esse restante você vai financiar quando o imóvel estiver pronto, né? Ou usar um consórcio, você foi pagando um consórcio ao mesmo tempo que você pagava imóveis na planta. Hoje, a maioria dos nossos clientes empresários, eles fazem isso, eles pagam o consórcio e pagam o imóvel na planta. Porque quando esses imóveis na planta vão sendo entregues, alguns consórcios já estão contemplados. E aí você vai lá e usa esse consórcio contemplado para quitar o saldo devedor desse imóvel na planta e fazer esse imóvel se pagar sozinho. Então você pode, quando o imóvel for entregue, tanto financiar quanto usar o consórcio, que na maioria das vezes qualquer um dos dois vai fazer com que a parcela, o aluguel, pague a parcela do financiamento ou do consórcio. Então você também consegue gerar renda investindo em imóvel na planta. É um investimento muito bom. Você só tem que entender que a parcela dele vai ser reajustada todos os meses e que você vai ter aí alguns balões, tem que dar uma leve entrada também. Por exemplo, se você pega um imóvel na planta de 3 mil reais por mês a parcela, muitas vezes vai ser lá uma entrada de 30 mil, 40 mil ou 50 mil, depois alguns balões de 50 durante 1 ano, 2 anos, né? Então primeiro ano balão de 50, segundo ano balão de 50, e aí todo mês parcelinha de 3 e no final você financia. Mas é uma forma de você começar a ter renda passiva de imóveis do zero. Outro formato que você pode também é você investir em imóvel através de SCP, Sociedade de Cota de Participação. João, como funciona isso? Que loucura é essa? Muito tempo atrás, essa modalidade era chamada como você adquirir um imóvel a preço de custo. Tem administradoras que não te vendem o imóvel para você fazer o financiamento, como eu expliquei aqui agora na planta. O que ela faz? Ela pega o valor total do imóvel, então vamos lá, cada apartamento vai custar para ser construído
construído 250 mil por apartamento, o custo da obra, custo de construção, e ele te vende a esse preço, ao preço do custo. Quando esse prédio for ficar pronto, o apartamento for ser entregue, não vai ter saldo devedor a ser financiado. Esses 250 mil tem que ser pago naqueles 3 ou 4 anos da construção. Então fica uma parcela maior, você paga uma parcela muito mais alta. A conta é básica, é você pegar 250 mil e dividir por 4 anos, por exemplo, 48 meses, aquele vai ser o valor de parcela. Só que você também não tá pagando juros, não tá pagando taxa de administração de consórcio, você paga a taxa de administração da obra para a construtora, que já tá embutida nesse preço todo. Então, por exemplo, provavelmente o custo do imóvel deve ser 220, 230 mil, e para cada apartamento a construtora tá ganhando 20 mil reais, o custo que ela vai ter de administrar a obra, de fazer toda a construção. Então você vai pagando ali ao longo dos 4 anos, você vai ter essa valorização, porque você está comprando a preço de custo. Então esse apartamento, quando for entregue, provavelmente ele vai estar valendo, se você pagou 250 mil, ele vai estar valendo 400 mil, 500 mil reais, pode até dobrar, mas você pagou uma parcela alta, só que você começou do zero. Você vai pagando todos os meses aquela parcela, pagou num prazo curto, e agora você tem um imóvel quitado, que vai te gerar uma renda passiva de aluguel, e que já valorizou, já praticamente dobrou de valor. Bom, o que eu quero saber? Eu falei aqui 4 estratégias para você começar do zero e formar renda passiva de aluguel. Ainda tem você usar financiamento para construir casa e vender. Ainda tem, cara, você entrar em SPS, que a gente monta aqui também, que é parecido com SCP, mas você comprar o equity de uma incorporação. Tem várias outras estratégias que eu vou trazer em outros vídeos. Mas das 4 que eu falei aqui, eu quero saber qual dessas aqui você já conhecia, qual você não conhecia, se você já usou alguma delas, se você não usou e se você pretende usar alguma delas. Coloca aqui nos comentários, que através dos comentários de vocês vai trazer ideias para mim de novos vídeos, e eu quero trazer muito tema, eu quero tirar tudo que tem aqui dentro da minha cabeça e que eu aplico na minha vida e compartilhar com você e com mais pessoas. Se fez sentido para você, mais uma vez, curta, compartilha, se inscreva, manda pro seu cônjuge, pro seu amigo, pro seu sócio, pro seu parente, e bora alavancar patrimônio, construir renda passiva com imóveis do zero. É muito possível, eu sei disso porque comigo foi assim, eu saí do zero e tô construindo uma renda passiva, um patrimônio multimilionário aí com imóveis, e eu quero ajudar você a fazer isso também. Então, até o próximo vídeo, tamo junto e até a próxima. Valeu!